bem, vamos falar agora do nosso 20º metaprograma complexo. A gente vai estar abordando agora o filtro de orientação primordial de uma pessoa. Como a pessoa processa esse aprendizado, essa informação que vem de fora. Ela quer saber como usa algo, ou ela quer primeiro saber como funciona algo, ou quais são as teorias e os conceitos que existem por trás de alguma coisa. Então vamos supor que ela vá comprar um carro. Ela quer saber como funciona esse carro no primeiro momento? Ou ela quer saber sobre os conceitos que tem sobre esse carro, a maquinaria que acompanha esse carro, como ele usa esse carro, como é que se organiza esse aprendizado? Primeiro o uso, depois o funcionamento, depois os conceitos. Primeiro eu vou ter o conceito sobre aquilo que eu quero aprender, depois eu vou ver como funciona e depois eu vou ver como usar. Enfim, como é que se organiza esse processo dentro de você? O que é uma prioridade para você? Primeiro saber sobre a teoria, o conceito por trás disso, ou primeiro saber como usa alguma coisa ou como funciona essa coisa que você quer obter. Como é que isso acontece dentro de você? Muito bem, vamos abordar agora o nosso 21º metaprograma complexo. Qual, Soraya? Vamos falar do filtro de objetivo. Filtro de objetivo? Aham. Como uma pessoa faz para alcançar seus objetivos? Você se lembra de algum projeto que você tinha 5 anos atrás e como foi que você o desenvolveu? Porque existem duas formas de você aqui se situar. Existem pessoas que são muito perfeccionistas. Então, para que elas possam implementar alguma coisa, muitas vezes as coisas têm que estar tão perfeitas, tudo tem que estar tão certo, que elas deixam de fazer algo em função disso. Se torna até um limitador essa exigência dessa perfeição. E já existem pessoas que são do grupo da otimização. Mas, Soraya, o que é isso? É assim, elas buscam fazer o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Elas não deixam de estar agindo. Então, elas não buscam a perfeição, mas sim buscam estar fazendo o melhor dentro do contexto em que estão. O que a gente precisa tomar cuidado é se a gente, às vezes, não está dando uma desculpa de que estamos fazendo o melhor dentro daquele possível do que nós temos por uma questão de acomodação. Ou se é realmente o fato, se é real e se a gente realmente está fazendo o melhor que a gente pode dentro do contexto que a gente tem. Ok? Então a gente só precisa tomar cuidado em relação a isso. A perfeição, o perfeccionismo pode atrapalhar, mas também ser otimizador pode ser que a gente não esteja dando o melhor que existe dentro de nós. E você? Como você é em relação a isso? Um perfeccionista ou você é um otimizador? Pense bem. Agora nós vamos para o nosso 22º metaprograma complexo, onde nós vamos abordar o filtro de comparação. Filtro de comparação. Veja bem, existem duas formas da gente estar comparando: qualitativamente ou quantitativamente. Quantitativamente tem a ver com número, qualitativamente tem a ver com valor, bom, ruim. Ok, então existem essas duas formas de estarmos comparando, mas existe também a natureza da comparação. Eu me comparo comigo mesmo no que eu fui antes, como eu era, como eu tenho me desenvolvido. A comparação tem a ver com a minha pessoa hoje com o que eu fui antes, ou a minha comparação tem a ver com o que eu sou e o outro é, ou seja, uma comparação entre mim e o outro. Ou será que a comparação é entre os outros? É muito importante a gente saber disso, até para que a gente possa saber se nós estamos utilizando a melhor forma de estarmos usando esse mecanismo tão maravilhoso que é a comparação. Comparação de mim para comigo mesmo, há um tempo atrás, de mim em relação ao outro, ou de um outro em relação ao outro, ok? Então, e você? Como é que você usa essa forma de você estar se comparando?
quantitativamente falando, qualitativamente falando, de você para com você, de você para com o outro, ou de um outro para com o outro. Então, pense sobre isso. Muito bem, agora nós vamos para o nosso último metaprograma complexo. No 23º, vamos falar sobre o filtro de conhecimento. Ok, nos diz então o quê? Qual é o critério para que alguém aceite uma informação como verdadeira? Então a pergunta é, quando você decide que pode fazer algo que é verdade, que é verdadeiro, né? De onde vem esse conhecimento? Vem de uma modelagem? Ou seja, acredita que você pode repetir o desempenho de outra pessoa que tenha sido bem-sucedida? Você estaria modelando? Ou será que você precisaria apenas de uma demonstração, ver, ouvir, para que você possa saber exatamente como pode usar aquela informação? Ou será que você terá necessidade da experiência, precisa ter vivenciado para dar crédito àquela informação? Saber se realmente pode dar crédito à informação. E não é só a questão da experiência. Podem muitas vezes você dar crédito a essa informação se ela vem de uma pessoa que você atribui autoridade. A autoridade a determinadas pessoas para que você possa, então, aceitar aquela informação como válida, ou seja, dando crédito ou não a essa informação. A partir do momento, logicamente, que você ouve de uma pessoa que tem autoridade. Então, como é que você se encaixa aí nessa situação? É por modelagem? Será que é por demonstração? Será que é por experiência? Ou será que é por você estar tendo essa informação por alguém que você considere, que você perceba e reconheça nela uma autoridade? Pense como é que você funciona nessa situação. Ok? Mais uma vez, é importante que a gente se conheça. Pense sobre essa situação especificamente. Então, meus queridos, esses foram os metaprogramas básicos e os metaprogramas complexos. Eu queria agradecer muito de vocês terem tido a paciência de esperar um pouquinho para que eu pudesse estar comentando sobre cada tipo, né? E com certeza é um conhecimento que nos enriquece. Aqui, participando dessa gravação, está o meu amigo Janjão, né? Que não poderia deixar de estar presente para desejar a todos vocês uma boa sorte. E também, vocês devem ter ouvido em alguns momentos, os meus 5 filhos latindo, né? Então aqui a casa é repleta de crianças de 4 patas. Eu sou mãe de 5 crianças de 4 patas e tá para chegar mais um de 4 patas. Uma experiência realmente que só sentindo, só vivenciando na hora certa, na oportunidade certa, no seu tempo certo, você pode saber e compreender como é. Então, ao som desses latidos desses filhos e ao som e à visualização do nosso Janjão, eu me despeço aqui com vocês, né, dessa oportunidade de estar explicando um pouquinho mais, né, dos conteúdos da programação neurolinguística, que são conteúdos muito interessantes para que a gente possa entender um pouco de como nós funcionamos e entender melhor como o outro se posiciona, sabendo que nós temos metaprogramas diferentes, mas que podemos, tendo a consciência disso, nos contextualizarmos para nos flexibilizarmos e, por fim, usarmos de forma mais proveitosa ou numa situação ou em outra, ok? Então, um abraço muito grande, força, amor e namastê, ok? Eu saúdo o Deus que existe dentro de cada um de vocês. É o que quer dizer namastê. Um beijo.